Olá, graça e paz, irmãos, bom dia. Neste domingo, dia 19/7/2020. Amanhã, se você não sabe, segunda-feira, dia 20, dia do amigo. Comece a pensar no seu amigo aí, tá? A SAF da nossa igreja já está aí, né, programando aí, para que você não esqueça do seu amigo. Depois você visita lá o grupo do WhatsApp da SAF e veja lá para você a atividade que nós temos de hoje para amanhã. Amanhã celebrar o dia do amigo. Mas hoje é domingo, nós celebramos o dia do Senhor. E nesta manhã nós vamos, na Escola Bíblica Dominical, adorar a Deus, cultuar a Deus. Quero te convidar a pegar a sua Bíblia e nós vamos já fazer uma leitura após a nossa oração. Então nós vamos orar primeiro e depois fazer uma leitura em Mateus capítulo 25. Curve a sua fronte, vamos orar e falar com Deus nesse momento. Deus querido, obrigado, Senhor, por esta manhã de domingo, quando nós celebramos o dia do Senhor, quando nós celebramos, ó Pai, a vitória de Cristo na cruz, quando Ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Obrigado a Deus, porque também houve Pentecoste, a descida do Espírito Santo no primeiro dia da semana. E os nossos irmãos, os apóstolos, na igreja primitiva, a cada primeiro dia da semana se reunia para celebrar, para cultuar. E sendo assim, ó Pai, a tua igreja, desde a vitória de Cristo na cruz, desde quando a igreja primitiva reunia aos domingos para celebrar, para cultuar, para te adorar, nós também continuamos cultuando o Senhor nesse domingo. E hoje pela manhã, ó Pai, como igreja, nós nos reunimos em torno da tua palavra para estudar a tua palavra, os teus preceitos, a palavra que é viva e que é importante para cada um de nós. Deus, abençoe cada um de nós nesse momento em que vivemos, desta pandemia que nos orienta a um isolamento social, que nos orienta, Senhor, a um distanciamento para a não propagação do vírus. Quando nós podemos celebrar ao Senhor neste domingo, através das nossas transmissões, que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos aqui conosco e que possamos reunir diante da tua presença como uma igreja. Em nome e por amor de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, é que nós oramos, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, quero te convidar à leitura, Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 1, onde nós encontramos a parábola das 10 virgens. Mateus, capítulo 25, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Se você estiver em grupos, aí na sua casa, em mais de uma pessoa, faça a leitura responsiva, onde você lerá o primeiro versículo e a pessoa que está ao seu lado lerá os versículos pares. Mateus capítulo 25, do primeiro versículo até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saí,
ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Meus irmãos, minhas irmãs, queridos ouvintes, eu quero dizer para você que hoje é tempo de vigiar. Hoje é tempo de se preparar. Hoje é tempo de estar enchendo-nos do azeite espiritual. Hoje é tempo de vigiar, buscar e estudar a palavra de Deus. Que nesta manhã, ao cantarmos, ao orarmos, ao ler a palavra de Deus e ao estudar, sejamos todos abençoados e possamos, diante do Espírito de Deus, diante da presença de Deus, crescer em comunhão com Ele, em conhecimento da sua palavra e em obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Nós vamos cantar um hino de nosso inário, é o hino 287, é um hino que convida a todos nós a um tempo de viver alerta. Alerta, igreja! É tempo, o Mestre está chamando já. Marchai, marchai, confiando em seu amor. Nós vamos cantar esse hino, nos preparando para a nossa vida cristã a cada dia, a cada instante.
Amém, irmãos. Nós vamos prosseguindo. E eu gostaria de te convidar a tentar para a leitura de 2 versículos da palavra de Deus que vou ler neste momento. Hoje nós queremos, mais uma vez, nesse momento da nossa oração com relação à nossa liturgia, fazer um momento de gratidão. Palavra de Deus, tanto em Romanos, no capítulo 12, no versículo 15, nos diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tiago, capítulo 5, versículo 13, está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. E nós entendemos, querido, que vivemos um momento onde nós temos com quem se alegrar e temos com quem chorar. Hoje, como igreja, nós choramos com os familiares da nossa irmã Ivalete Coelho, nossa irmã da congregação da Volta Bonita. Ontem veio o dia do encontro dela com Cristo e hoje nós cremos que a nossa irmã está na glória, ela já está presente junto a Cristo Jesus. Nesse tempo de pandemia, foi nos orientado e nos orientado a não estarmos em aglomerações, entanto que esse período, os velórios têm sido curtos e os momentos de despedida familiar encontram-se bem privado, aos poucas pessoas. Momento difícil em que nós estamos vivendo como igreja, como família, como sociedade, e tem sido realmente um momento de tristeza. E nós choramos, e nós entristecemos, e nós compadecemos dos familiares. Compadecemos também daqueles que ainda estão acamados, ainda estão vivendo as tristes agonias a respeito da enfermidade do Covid. Mas também nos alegramos, querido. E neste sábado à tarde, nós recebemos a notícia que o número de curados no nosso município sobe mais 4 números daquilo que já era na sexta-feira. E dos que estavam ativos, recai. Não houve crescimento de contaminados da sexta-feira para o sábado. Muito pelo contrário, houve curados e esses curados saem exatamente do número dos ativos. Nós temos, então, dos 38 que havia na sexta-feira, no sábado nós passamos a ter 34. Agradecemos a Deus e louvamos a Deus porque temos orado por eles, temos intercedido por aqueles que estão acometidos de Covid e esse número começa a cair. Desde terça-feira da semana passada, nós já começávamos a agradecer a Deus pelos números que estão sendo modificados e modificados para o bem. Então, nós agradecemos a Deus. E eu quero te convidar a orar. Orar agradecendo a Deus por estes números que estão surgindo de forma positiva e orar também por aqueles que ainda estão acometidos do Covid, que estão internados, estão passando por suas lutas, e assim, então, interceder por eles que estão ou na UTI, ou entubado, ou em grau de risco ainda não definido, e os que estão em seus lares fazendo o tratamento. Ore aí, ore na sua casa, você deve conhecer alguém que está acometido de Covid, interceda por ele, e nós vamos também orar pela família da irmã Ivarlete, e que Deus esteja com todos nós. Passemos alguns momentos em oração silenciosa.
Pai querido, nós nos achegamos diante de Ti, ó Pai, a suplicar ao Senhor que, pela Tua graça e a Tua misericórdia e o conforto do Teu Espírito Santo, esteja com a família que despede, Senhor, da nossa irmã Irvalete. Oramos e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia deles, dos familiares, ó Pai, daqueles que estiveram presentes e hoje despede do corpo da mãe. Toma nas Tuas mãos, ó Pai, que haja ali, Senhor, como diz a Tua palavra, que cada um nesse momento tome sentido à sua vida e que esteja fazendo considerações a respeito da vida de cada um. Pai, nós intercedemos e suplicamos por eles, ó Pai. Queremos também, Pai, pedir ao Senhor por aqueles que estão ainda acometidos de Covid e passam por momentos difíceis de internação. Alguns passam pela necessidade de um milagre por parte do Senhor. E nós cremos que o Senhor é Deus que faz milagres. Nós cremos que o Senhor é Deus que, quando a medicina diz que não tem mais jeito, para o Senhor tem jeito. Por isso nós oramos, por isso nós clamamos, por isso nós chegamos diante do Teu trono de graça, o Teu trono de amor, de misericórdia, e pedimos, ó Pai, que o Senhor tenha compadeça e tenha misericórdia dessas pessoas, ó Pai. Deus, eu quero apresentar ao Senhor a nossa cidade e, Senhor, com gratidão, ó, louvar o Teu nome, porque hoje, Senhor, o número de curados é maior do que o número de infectados ativos e que o número de ativos começam a cair. Louvado seja o Teu nome, agradecemos ao Senhor e nos alegramos com este que se alegram e que são pessoas que glorificam o Teu nome, porque a cura chegou. Louvado seja o Teu santo nome, ó Pai. E assim seja com toda a Tua igreja em todo o momento de louvar e glorificar o Teu nome. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar ao Senhor, vamos louvar ao Senhor, vamos estar na presença do Senhor agora, agradecendo a Deus por essas vitórias alcançadas. Graças e paz, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um dos irmãos, aí de onde vocês estão assistindo. Estamos aqui hoje para louvar e agradecer ao nome do nosso Senhor Jesus, porque só Ele pode nos conceder o seu perdão e graça. Amém? Louvando conosco aí dentro da sua casa, irmãos. Confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Confesso a Ti, Senhor, confesso a Ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte Tu és. Eu venho a Ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem ajuda-me, ó Deus. Coração, um coração quebrantado e humilde,
Senhor, vem com o seu perdão e graça para derramar sobre as nossas vidas. E tudo que temos para oferecer Ele é um coração quebrantado, porque somos imerecedores dessa tão grandiosa graça, desse favor imerecido que Jesus fez na cruz por nós. Que essa canção, irmão, alcance o fundo do teu coração, que seja uma verdade na nossa vida sempre. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tudo tem sido tão, tão bom.
Aceita o nosso louvor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, quero convidar a abrir a palavra de Deus na carta que Paulo escreve aos Efésios. Nós vamos ler no capítulo 4, Efésios capítulo 4. Vamos ler do versículo 7 ao versículo 16. Quero te convidar, após a leitura, manter a sua Bíblia aberta, próximo de você, onde nós vamos olhar alguns detalhes importantes no texto que estamos lendo para o estudo desta manhã. Nós queremos, nesta manhã, estudar esse texto como uma
expectativa ou uma perspectiva na ideia de observar a igreja neste período da pandemia. Diz assim o texto, Efésios capítulo 4, do versículo 7 ao versículo 16, é o texto que nós vamos ler nesta oportunidade. Efésios 4, versículo 7 ao versículo 16. Amém? Diz assim a palavra: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens e pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Em amor. Que Deus nos abençoe. Meus queridos, a minha oração nesta manhã é que Deus, pela sua infinita bondade, misericórdia, nos capacite com o Espírito Santo de Deus para compreender esse texto, compreender a aplicação dele na nossa vida de igreja nesse período, e que o Espírito Santo do Senhor abra a minha mente, meu coração, a sua mente, o seu coração, e que em nome de Jesus esse texto seja aplicado a nós. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Igreja fechada, e eu com isso, poderia ser uma pergunta de um membro da igreja. E aí? Deixa eu te fazer uma pergunta e você pensa aí. De 0 a 10, qual é o seu nível de preocupação com a ideia de estarmos com a igreja fechada? A igreja aqui, templo, né? Porque a igreja em nossos corações, em nossas casas estão abertas. O templo fechado. Qual é o seu nível de preocupação? De 0 a 10. O quanto você importa com isso? Você para de vez em quando, fica pensando, como é que é? Estamos vivendo um tempo diferente, que eu afirmo, e afirmo de acordo com aquilo que a gente tem de informação, que nunca vivemos antes. E esse tempo nos convida a viver uma reflexão, onde nós precisamos rever os nossos conceitos, ou até mesmo, não só conceitos,
mas aquelas manias. Manias, todos nós temos. Você tem, eu tenho, nós temos as nossas manias. E às vezes os nossos costumes, aquilo que saiu do eixo porque não podemos mais cultivar aqueles costumes que tínhamos de fazer. Quando Paulo escreve a Éfeso, é importante você ter em mente um detalhe muito interessante. A cidade de Éfeso era uma cidade que comportava o templo da deusa Diana, e ela era muito grande, tinha muitos habitantes, provavelmente muito mais habitantes do que nós temos em Colatina, que é a cidade mais próxima nossa em tamanho e proporção de grandeza, e muitas pessoas mesmo. E existe um detalhe muito interessante quando a igreja chega em Éfeso. Logo quando Paulo chega ali, e já havia alguns irmãos, e aqueles irmãos não haviam nem ouvido falar do Espírito Santo, mas o trabalho que Paulo fez ali durante os 3 anos, não só na cidade de Éfeso, mas nas igrejas da Ásia, na região, houve uma queima de literatura ligado à magia. Isso você vai encontrar em Atos, no capítulo 19, versículo 19, que na época dava o valor de 50 mil denários, em proporção àquela época, em proporção à literatura. E você está falando de literatura numa época em que não tinha muita literatura. Ter um livro em casa, ter alguma coisa escrita, reproduzida, não era uma coisa simples como nós temos em nossas casas, e às vezes os livros, por exemplo, os livros didáticos da escola chegam a todo ano, né? E 50 mil denários, que correspondia um denário a um dia de um trabalhador, você vai ter aí um valor exorbitante em espécie, na questão para adequar o valor de dinheiro hoje, o valor de dinheiro lá, na época, uns cálculos que talvez não chegaria à compreensão correta do que se diz a respeito. Mas, de maneira que o impacto do cristianismo na cidade de Éfeso foi bombástico, foi tremendo, foi realmente, substância, foi aquilo que desenvolveu e dali cresceu por muito tempo. E agora, Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele começa então a dar uma estrutura de maturidade. Se você ler a carta de Éfeso, nós vamos ver isso. E eu costumo dizer que a carta que Paulo escreve a Éfeso é uma pós-graduação do crente. É o crente que quer viver uma vida mais madura. É o crente que quer viver uma vida com mais compromisso. Por isso, eu gostaria, querido, de dizer hoje, nesta manhã, estudar com você, olhando esse texto, a ideia de repintar a igreja. Não repintar as paredes da igreja aqui, o templo físico, né? Não é a questão da parte física, mas, e nem muito menos, as doutrinas e a liturgia da igreja e a forma de cultuar a Deus. Mas é como a igreja que está dentro de mim, está dentro de você, precisa de talvez, no mínimo, limpar e tirar um pouco de poeira por cima de algumas questões aí. Então eu gostaria de trazer esse tema, repintando a igreja. Para alguns vai ter que arrancar um reboco e passar um novo reboco e pintar com mais qualidade, se é que você me entende dentro da linguagem que eu estou dizendo. Outros vai ser só tirar uma teia de aranha que está por aí e está deixando meio fosco essa imagem de igreja dentro dele. Então nós gostaríamos de olhar para esse texto e nessa ideia caminhar.
repintando a igreja. Primeira coisa que eu acho que você precisa passar, eu preciso, todos nós precisamos, é reafirmar o nosso vínculo com a igreja. Reafirmar o nosso vínculo com a igreja. Se você observar, no versículo 7, nós vamos ver que esse reafirmar o vínculo é individual. Olha como ele diz aqui: e a graça foi concedida a cada um. Esse cada um do versículo 7 precisa implicar comigo e com você. Mas você não pode, de maneira nenhuma, caminhar nesse cada um e chegar no versículo 13, que diz assim: até que todos, esse todos, até que todos, são aqueles todos lá. Não, você também tem que, dentro do versículo 13, entender que o cada um, que sou eu, que é você, pertencemos o todos do versículo 13. Costumeiramente, algumas pessoas, quando se referem à igreja, eles se excluem. Eles dizem assim: ah, mas a igreja é assim. Não, eu sou assim, você é assim, porque eu sou a igreja, você é a igreja. Então, nós precisamos reafirmar o nosso vínculo com a igreja. E esse reafirmar do vínculo com a igreja é muito importante na história que nós estamos observando aqui. Esse cada um que existe aqui em Éfeso, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, ele também existe lá em Coríntios, no capítulo 12, na primeira carta, quando Paulo diz assim: a manifestação do Espírito é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Cada um é igreja. Você é igreja, nós somos igreja, ele é a igreja, ela é a igreja. Todos nós aqui. Eu só estou apontando, os bancos estão vazios, querido, mas é para você ter ideia de que todos, e quando nós lembramos da imagem da igreja aqui, nós lembramos que o irmão senta lá, o outro senta aqui, e o outro senta aqui. Então eu quero que você tenha isso na sua mente, todos nós. Mas o mais importante agora é você observar a ideia de que você precisa reafirmar o seu vínculo com a igreja. Em três aspectos eu quero que você reafirme o seu vínculo com a igreja. Primeiro, a ideia de pertencer. A ideia de você pertencer à igreja. Eu sou a igreja, é a minha igreja, é a igreja da qual eu pertenço. Eu sou importante naquela igreja, eu sou membro dessa igreja. E aqui, querido, eu quero dizer para você o seguinte, que às vezes a pessoa reafirma muito a questão do pertencer à bandeira, né, a denominação. Vamos crescer um pouquinho mais essa ideia e vamos pensar na igreja, corpo de Cristo. Então você precisa, primeiramente, na ideia de pertencer e reafirmar seu vínculo, é a ideia de pertencer. Segundo, a ideia de necessidade. Existe uma necessidade dentro do meu coração, dentro da minha mente, dentro do seu coração, dentro da sua mente, de ser igreja, de estar na igreja. A graça de Deus em nós nos leva a isso. Há um vazio dentro de nós nesses dias, exatamente por essa situação de não estar vinculado na questão da comunhão com a igreja. Mas nós temos que ter paciência, nós temos que ter entendimento do momento em que estamos vivendo. Mas eu tenho que cultivar a saudade que eu tenho da igreja. Eu preciso cultivar isso também é importante para mim. Mas é importante também saber que a igreja é uma fonte de comunhão, é uma fonte de aprendizado, é uma fonte de estudo. Hoje, por exemplo, nesse momento, nós estamos em comunhão com a igreja. Embora não vendo todos, mas você, dentro de você sabe que a Igreja Presbiteriana de Alto Rio Novo, através dessa live, está reunida em escola bíblica dominical. E outras pessoas estão conosco, pela graça de Deus, são todos bem-vindos. E nós entendemos isso e queremos que você entenda que você precisa dessa necessidade. Terceira ideia de vincular é a questão, eu imponho
importo com o meu vínculo, eu me preocupo com o meu vínculo, eu me preocupo e importo com a igreja. E aí, então, eu importo com as estruturas da igreja, eu importo com os outros da igreja, eu importo com a realidade que a igreja está vivendo. Por isso que nós temos incentivado a você durante essa semana, e vamos continuar incentivando para que durante essa semana e você durante esse período, você aprenda a ligar para os membros da igreja, ligar para as pessoas e conversar com as pessoas, porque você importa, você saber como é que ele está. Ô irmã, e aí? Ô irmão, e aí? Nós não nos temos nos visto, estamos nesse isolamento, como é que você está? Olha, eu lembrei de você hoje pela manhã, no meu culto devocional, e orei por você. E que de fato seja verdade isso na nossa história. Precisamos importar com a igreja, importar com os membros da igreja. E precisamos viver e reafirmar o vínculo da igreja. Segundo aspecto que eu gostaria que você observasse na ideia de repintar a igreja, nesse texto, é que você pudesse entender a vida dinâmica da igreja. A vida progressiva, evolutiva da igreja, os desafios que temos que vencer. Veja bem, irmãos, nós temos alguns versículos aqui que nos convida a pensar nesse movimento que a igreja faz, nesse dinamismo da igreja. Olha só, tem o versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Olha, se Deus concedeu à igreja grupos de pessoas com qualificações diferentes, não é para simplesmente eles não viver de forma diferente na vida dinâmica da igreja. Muito pelo contrário, é para que eles em suas qualificações e nas suas características e naquilo que Deus os capacitou para que eles pudessem viver, que eles vivam a vida dinâmica da igreja. Outro detalhe, nós vamos encontrar alguns termos aqui, por exemplo, no versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento, o desempenho, a edificação. Essas três palavras, esses três termos, aperfeiçoamento, desempenho, edificação, não são uma palavra que está parada no tempo, muito pelo contrário, a ideia que ela nos transmite é a ideia de que há um dinamismo, há alguma coisa acontecendo, há alguma coisa sendo produzida, há alguma coisa em constante dinâmica e movimento. Olha o versículo 13, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade à medida da estatura e da plenitude de Cristo. Até que todos cheguemos à ideia de que há um avançar, há uma caminhada no tempo, há uma evolução, há uma dinâmica, há uma progressividade, há uma situação evolutiva no meio da igreja. E nós precisamos olhar para esse detalhe. Versículo 15, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos. E no versículo 16, o seu próprio aumento, efetua o seu próprio aumento. Se você observar e ver que, sem perder a ideia de pertencer, sem perder a ideia de vínculo, na ideia de necessidade de importar, nós também vamos ser convidados a ser proativo na vida da igreja. Vamos ser convidados a viver de forma progressista, de forma ágil, desenvolto, de forma que você vai ser uma pessoa assim, olha, eu pertenço à igreja, eu estou vinculado à igreja, eu sou uma pessoa despachada. Então, filho, você precisa, ter um insight e observar esse texto e ver que nós precisamos realmente de colocar essas questões em pauta na história da igreja. E nós precisamos viver isso. Eu vou fazer duas perguntas e quero colocar essas duas perguntas a uma terceira. O que você tem feito? O que você pode fazer? Essas duas perguntas mexem com você? Ela é implicante? Ela implica em você? Fica assim, o que eu estou fazendo na igreja? O que eu posso fazer nesse período? Veja bem,
há uns dias atrás, eu li uma história, é uma brincadeira que colocaram, se não me engano, em uma das redes sociais, que a pessoa encontrou umas manchas verdes no corpo e foi ao médico. Aí o médico observou, analisou e tal, é uma brincadeira, né? Aí disse assim, não, isso é porque você está dando mofo, você está dando bolor, é só você movimentar um pouquinho, pegar um pouco de sol, você está ficando muito tempo guardado nessa pandemia. É uma brincadeira que surgiu, achei curiosa. Você não está dando mofo não, irmão? Você não está meio assim, muito paradinho em relação à igreja? Porque nós precisamos da ideia de pertencer, nós precisamos da ideia de vínculo. Nós estamos vivendo um tempo diferente? Sim, estamos. E esse tempo diferente, nós precisamos de ser mais dinâmico. Então, dentro desse questionamento e dentro dessas ponderações, repintando a igreja, quando eu passo pela ideia de que eu preciso reafirmar o meu vínculo e que eu preciso viver dinamicamente, eu vou ao terceiro e último ponto, que é a ideia. Readaptar. Ou precisamos olhar para a situação que estamos vivendo e repensar a nossa ideia de estrutura de igreja, de estrutura pessoal, individual, do viver a igreja. Irmãos, deixa eu falar só uma coisa que nós precisamos até mesmo nos alertar. Há um tempo atrás, a pessoa teve aí no nosso calendário dois feriados, né? E a pessoa virou e falou assim, olha, só quero te lembrar que amanhã é feriado, tá? Eu até fiz esse tipo de comentário aqui, se não me engano, no domingo, que a segunda-feira era feriado. Só que estava tudo fechado, comércio, muitas coisas sem parada, escolas, né? E tudo. O que importava aquele feriado? Quase que nada, né? Ninguém pode viajar, ninguém pode divertir, ninguém pode... ia permanecer um dia comum como os demais, por causa da pandemia. Mas veja bem, nós não estamos de férias, estamos todos trabalhando. Alguns mais, outros menos, mas estamos em atividade. A escola do Gustavo Ambros teve um recesso escolar, mas segunda-feira já retorna. O ensino, através de distância, vai estar continuando. Os alunos da escola Pastor Antônio Nunes Carvalho estão fazendo avaliações. Pais e mães estão em atividade constante em suas casas. E aqui, queridos, quando nós somos convidados a readaptar a essa nova fase, tomando sentido que nós não estamos de férias, eu quero dizer para você que nessa fila aí da readaptação ao novo sistema que nós estamos vendo, eu também me encontro nela. Tenho buscado informações, leituras, para readaptar e me reorganizar no ministério pastoral, na direção da igreja. E eu digo para você que é um esforço que cada um de nós precisamos fazer. Eu lembro que, logo no início da pandemia, tinha uma situação que era um documento que rodou na internet, uma carta, ore pelo seu pastor, ele está vivendo uma fase que nunca viveu. Eu achei muito interessante e muito realmente pertinente aquilo. Mas olha, nós não devemos orar só pelo pastor, não. Nós devemos orar pelo pastor, sim, mas pelos irmãos da igreja. E devemos orar por aqueles que, presta bem atenção, deixa eu te falar aqui, nem todos têm esse acesso que você tem. Você é um privilegiado da graça de Deus. Você é um que está tendo o recurso que tem. Agora o outro não tem, não é porque ele é mais ou menos, ou desqualificado, não. Entenda que a graça de Deus chegou até você e hoje você tem o privilégio,
honrado por Deus de assistir uma transmissão na escola bíblica dominical da igreja, através do seu celular, através do seu notebook, através do seu computador, através da sua televisão, mas tem irmãos da igreja que não estão tendo esse acesso e que precisa que você faça uma ligação para ele e que você tente entrar em contato para saber, e aí minha irmã, e aí meu irmão, como você está? Nós precisamos nos readaptar a essa situação, irmãos. Nós precisamos orar uns pelos outros, orar pelo pastor, sim, a carta diz, ore pelo seu pastor, mas eu quero dizer que você precisa orar também pelo seu irmão, pela sua irmã. Quando nós estávamos, antes da pandemia, nós tínhamos a lista de chamada, dava para perceber a ausência de um, de outro na igreja, e aí, durante a semana, um e outro, você está ausente, olha, estou te vendo na igreja, mas e agora? Como é que está a vida devocional daquele irmão? Nós precisamos, irmãos, de nos preocupar com isso. Nós somos igreja, nós temos um vínculo, nós pertencemos, o outro é importante, a minha irmã, o meu irmão é importante. Então, nós precisamos avançar e quebrar através de um telefonema, através de uma visita na madrugada, de joelho. Visite o seu irmão de joelho, visite a sua irmã, visite aquele e ore por ele e abençoe ele, porque nós precisamos começar a repintar, a reinventar, a readaptar a essa situação. E nós precisamos de aperceber disso, que é uma caminhada que nós vamos precisar de sabedoria divina. Eu não tenho resposta para todas essas questões. Estava conversando com um colega, colega pastor, e perguntando, rapaz, e aí, você tem alguma coisa? Olha, é tudo muito novo. Esse colega, ele é colega de pastor, mas ele foi meu professor de seminário. Olha, é tudo muito novo, todo mundo está vivendo essa mesma situação. Não é só a minha igreja, sua, que está vivendo essa situação. Então, nós temos que buscar sabedoria de Deus, sabedoria. Como eu vou reviver esse tempo? Como eu vou ressignificar esse tempo? Como eu vou estudar esse tempo? Como eu vou reunir nesse tempo? E nós precisamos, querido, de entender isso, e nós precisamos de aplicar isso na nossa vida, para que possamos continuar. O hino 382 da UMP, ele diz assim: o mundo muda, mas Cristo não. Importa que preguemos a salvação. Nós estamos mudando. O mundo não será o mesmo. Muita gente fala esse chavão aí, após a pandemia nós não viveremos. Mas precisamos, nesse período, ou no período que virá depois, ressignificar a nossa forma de igreja. Nós vamos passar por um período aí, até que tudo se estabeleça, até que tudo se volte àquele que chamamos de normal, até que vamos poder estar em encontro com a igreja em 100%. Hoje, se abrir a igreja, e podemos abrir a capacidade da nossa igreja, parece que 20 pessoas. E aí, eu faço uma seguinte pergunta. Digamos que seja 40, né? É a capacidade, embora uma pessoa a cada 10 metros quadrados, nós temos aqui 200 metros quadrados, 20 pessoas. Mas se faça um novo estudo e a cada 1,5 metro de distância, então nós teríamos aí talvez 40 pessoas ou 50 pessoas. Você ficaria alegre por estar presente ou triste porque o outro não poderia vir? Tem um outro detalhe. Abaixo de 10 anos não pode vir e grupo de risco não pode também. E aí? Como é que nós vamos ser? Então, enquanto não temos o reencontro 100%, eu gostaria que nós pudéssemos viver mais esse tempo de oração em busca de sabedoria de Deus, para que esse versículo 13, até que todos, e sejam todos nós, e seja toda a igreja de Cristo envolvida, crescendo, desenvolvendo, importando com esse novo tempo, possamos estar juntos, eu, você e ele, aqui na nossa realidade, possamos viver juntos para o alvo. Então é preciso repintar, é preciso
repintar a igreja, é preciso rever os nossos conceitos. Por isso, queridos, eu quero te convidar a reafirmar o nosso vínculo com a igreja. Eu quero te convidar a viver uma vida dinâmica da igreja. Eu quero te convidar a orar por essa readaptação. E aqui, eu quero te trazer aqui, para finalizar, 2 aplicações. Uma aplicação é um exemplo da nossa vida dentro de casa, na nossa relação com a alimentação. Presta bem atenção em um detalhe. Quando tem um bebê dentro de casa, ele está sendo amamentado, depois de ser amamentado, ele vai passar, aos poucos, ser introduzido na sua alimentação a comida, a papinha, a comida de bebê. E você, mãe, ou você, pai, ou você, irmã mais velha, ou você, tia, você vai alimentar aquele bebê levando a colher até a boca dele. E ele então começará a aprender a comer. E ali tem aquela fase de você dar a comida na boca. Depois de algum tempo, você vai começar a deixar essa criança se alimentar sozinho. Mas mesmo alimentando sozinho, é você quem vai fazer o pratinho de comida e colocar na frente dele, ou da criança. Depois de algum tempo, essa própria criança, que já consegue alimentar sozinho, aos poucos, já na mesa, vai começar a aprender a se servir. Ela, então, ela própria se serve, mas mesmo ela servindo, e às vezes, eu não sei se já você passou por essa experiência dentro de casa, quando a criança serve um pedaço de bife, ela ainda não sabe manusear o garfo e a faca, mesmo ela sabendo introduzir a comida na boca, mas ela não sabe. Então você corta a carne para ela, e ela então tem a sua ajuda. Depois de alguns instantes, de algum tempo de crescimento, ela própria já faz todos esses movimentos sozinho. Então ela já se serve sozinho, ela já busca o alimento sozinho, e ela então come sozinho. Mas também existe um tempo na sua história que você não só vai aprender a comer sozinho, mas você vai aprender a ir até o fogão ou até a geladeira e preparar o seu alimento. Você mesmo que produz o seu alimento. Você é quem vai até a sua despensa, pega o arroz, pega o tempero, pega o feijão, cozinha o feijão, você é quem frita o ovo, quem faz a sua carne, você é quem produz o seu almoço. Por outro lado, tem aquele que é o que vai até o supermercado e enche a despensa. Agora eu quero que você pegue toda essa ilustração que eu te dei a respeito da sua alimentação em casa e olhe para a sua Bíblia que está aí na sua frente. Teve dia que alguém teve que ler a Bíblia com você e explicar versículo por versículo, como se estivesse dando a comida na sua boca. Mas hoje, querido, embora o seu crescimento pode não ter acontecido isso, nós precisamos de começar a buscar o nosso alimento na palavra. Nós precisamos retornar à história, porque quando a palavra de Deus foi escrita no Deuteronômio capítulo 6, foi nos ensinado o culto doméstico. E eu e você precisamos reensinar os nossos filhos, ensinar os nossos filhos as orações, a leitura da palavra, a compreensão da palavra. Claro, algumas coisas não vão ficar tão fáceis de aprender, mas nós precisamos começar. Nós precisamos de aprender, buscar o nosso alimento. Assim como você aprendeu a tirar o alimento da panela, assim como você aprendeu a produzir, numa casa não é todo mundo que faz almoço, é um só ou dois que vai lá para a produção, né? Mas você é quem vai lá, ou na mesa, ou no fogão, ou na panela, tirar para comer. E eu quero dizer uma coisa, querido.
nessa época, e eu quero que você me entenda isso, nessa época tem muita gente oferecendo comida na internet. Se você não tem a capacidade para escolher a comida, cuidado. Tem muito golpe por aí. Não só tem golpe no WhatsApp, roubando o seu número do WhatsApp, não. Tem golpe da fé. Tem golpe de pessoas usando a internet para te ludibriar. Então, pegue essa aplicação e coloque em prática. E para encerrar, e última palavrinha que nós temos no nosso texto lido. Você está aí com Efésios capítulo 4, versículo 7 a 16, a última palavra que está escrito aí. Amor. É em amor, querido. O vínculo da perfeição é o amor. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 13, e o capítulo 13 está entre o 12 e o 14. O 12, a vida orgânica da igreja como corpo de Cristo. 14, o uso dos dons. No meio, o 13. Se não tiver amor, de nada vale. E aqui, no Efésios, no capítulo 4, do versículo 7 ao 16. Para que tudo, seguindo em amor, cresçamos e aqui nós possamos ser edificados em amor. Que Deus nos abençoe, que como igreja do Senhor Jesus, eu e você possamos viver essa nova dinâmica da igreja em meio à pandemia, com a ação de Deus, com o Espírito Santo nos trazendo sabedoria e a presença dele constantemente. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém. Nós vamos orar, irmãos, mas antes de orar eu quero apresentar a vocês os avisos que precisamos apresentar e os aniversariantes da semana, né? Nós vamos apresentar. Os avisos que nós temos são a respeito da reunião do Conselho na quinta-feira. O Conselho reuniu nesta quinta-feira e, entre as decisões que o Conselho tomou nessa quinta-feira, eu passo à igreja, pela permanência do pastor Carlos para o ano de 2021. O presbitério consultou e o conselho, então, tomou a decisão da permanência do pastor. E o pastor disse que fica. Então, estaremos juntos em 2021, pela graça de Deus, pela direção de Deus ao conselho da igreja e ao nosso coração. Então, nós temos aí, avançaremos aí em 2021 juntos. Outra decisão que nós tomamos em conselho é que ainda permaneceremos nesse tempo ainda de pandemia, com os casos na cidade, com a igreja sem o culto presencial. Mas estaremos começando, a partir dessa semana, reuniões com as lideranças das sociedades internas. Então, presta bem atenção que na sexta-feira dessa semana agora, nós teremos uma reunião aqui na igreja com as lideranças, né? Nós estaremos aqui conversando e tomando sentido de algumas situações de como nós vamos viver essa dinâmica da igreja. Nós vamos orar durante esse período, em casa, você presidente da SAF, irmã Nilda, você presidente da Mocidade, nossa irmã Drica, presidente da UPA, João Manel, o PH aí com o seu presidente. Nós vamos estar aqui reunidos. Alguns presbíteros que estiverem disponíveis estarão conosco, professores de escola dominical também, superintendente da escola dominical, me ligue e confirme comigo, porque nós teremos que nos organizar aqui nos espaços para estar presente aqui nesta reunião, tá? Então, sexta-feira agora nós estaremos aqui reunidos. E os aniversariantes que nós temos que comentar nessa semana, nós temos, parece que 2 aniversariantes, um no dia 20 e outro no dia 21. No dia 20 é o Alisson, da Água Limpa, e no dia 21,
o Heitor, né? Heitor que nós alegramos com ele neste sábado, quando ele e Camila receberam lá a notícia que já não estavam mais infectados, estavam curados, venceram o Covid em nome de Jesus. Então, Heitor, dia 21, e o Alisson, lá da Água Limpa, no dia 20, o Alisson. E, queridos, eu quero dizer para vocês o seguinte, de quando em vez, essa relação de aniversariante, ela poderá ser mudada entre a escola dominical e o culto à noite. Às vezes a gente esquece de alguém por causa do sistema e aí nos é lembrado através de uma ligação, então a gente muda aí, né? A semana que passou, por um vacilo aí, a nossa irmã Águida Vasconcelos, ali de Água Limpa, não saiu o nome dela, né? Já pedimos aí perdão pela Águida e demos a ela o parabéns aí. Que Deus abençoe a todos. Amém? Então tá aí, dia 20, Alisson Veiga e dia 21, Heitor. Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Amém. Nós vamos orar, encerrando assim a nossa transmissão, lembrando aí que eu e você estaremos novamente juntos aqui à noite. Vamos orar? Pai querido, nós agradecemos por esta manhã, quando nesta oportunidade, ao estudar a Tua Palavra, somos convidados, ó Pai, a repensar, a reestruturar a nossa mente, o nosso coração e buscar no Senhor sabedoria para reviver e para viver esse tempo e nos adequar a esta situação. Senhor, abra o nosso coração, a nossa mente, abra, Senhor, o nosso entendimento para que possamos encontrar, Senhor, estruturas e estratégias, ó Pai, para viver esse tempo da igreja. Senhor, nós entendemos a necessidade e a sede e precisamos, ó Pai, de sermos igreja viva, eficaz nesse momento. Sabemos também, contudo, ó Pai, que diante de tudo que está passando, o Senhor está presente e o Senhor tem cuidado de nós. Louvamos o Teu nome, agradecemos ao Senhor e suplicamos que a Tua bênção, a Tua graça continue conosco. Abençoe, ó Pai, os aniversariantes desta semana e que logo mais à noite possamos estar aqui para continuar na Tua presença. Assim oramos, assim agradecemos e suplicamos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia, irmãos.